organizado pelas comissões de pós-graduação, de Política Criminal e Penitenciária e de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados de São Paulo, com apoio da Plataforma Brasileira por uma Nova Política de Drogas. E hoje nós temos 5 pessoas para falar sobre o tema da descriminalização, né? Nós temos um recurso extraordinário 635-659, pendente de julgamento, e tem o voto do relator, do ministro Gilmar Mendes, que vai na linha de uma descriminalização substitutiva, né, que prevê medidas administrativas, é a substituição da sanção penal por outras medidas, que é algo que já está previsto no ordenamento jurídico, porque as convenções internacionais de drogas assim o possibilitam, né? E aí nós temos também uma ADIM, que é a 5701, que discute a descriminalização do porte para fins medicinais, e temos uma discussão também no STJ, que sinaliza aí alguns critérios para a questão da natureza e a quantidade de drogas, para diferenciar tráfico e usuário. Há algumas divergências no STJ com relação à importação de sementes, e também existem decisões nas turmas do STF com relação à importação de sementes. Bom, então, só lançando essas provocações iniciais, eu vou convidar para iniciar os debates, com 10 minutos cada, o Dr. Luiz Carlos Valois, que é juiz de Direito, titular da Vara de Execuções Penais do Amazonas, mestre doutor em Direito Penal e Criminologia pela USP, pós-doutorando em Criminologia pela Universität Hamburg, professor de Direito Penal e Execução Penal, e é autor, né, do Direito Penal da Guerra às Drogas, né? É um livro aí que precisamos também estudar para quem quer debater o tema. Então, com a palavra, por favor, Luiz Carlos Valois. Tá mudo aí, você precisa tirar do mudo, por favor. Desculpa. Bem, pessoal, eu queria dizer primeiro que é um prazer estar com todos vocês aqui, tá? Ingrid, Rafael, Raul Santiago, Roberto, a Carolina, todos vocês. E, bem, eu tô abrindo aqui a fala, mas só por questão de horário mesmo, que eu acho que tem pessoas muito mais gabaritadas para falar do que eu. A minha história com as drogas é uma história interessante, porque eu comecei a estudar droga porque eu não sabia nada sobre droga. Então, a primeira coisa que eu fiquei impressionado, é que eu, como juiz, encarcerando pessoas, 10, 15, 20 anos encarcerando pessoas, 10, 15, 20 anos que eu era juiz, eu não sabia nada sobre droga. Então, o Poder Judiciário é isso, é um poder formado por pessoas que não sabem nada sobre aquilo que estão aplicando pena, estão aplicando prisão, mandando pessoas para prisão com base em um assunto que eles não entendem nada. Eu não entendia nada quando eu comecei a estudar isso, e essa foi a primeira grande lição, né? Como que a gente aplica uma lei há anos, encarcerando pessoas sem saber nada sobre isso. Hoje, quando as pessoas vêm me perguntar por que descriminalizar, eu penso assim, poxa, mas é uma pergunta covarde. Uma pergunta covarde porque a gente tem que arrumar justificativas, razões para descriminalizar, quando, na verdade, nunca houve uma razão para criminalizar. Nunca se discutiu a criminalização. Então, a pergunta ela é covarde, ela é uma pergunta que te coloca na parede, quando, na verdade, nunca houve a pergunta por que criminalizar? Quer dizer, tanto cannabis, quanto cocaína, quanto heroína, tudo vendia na farmácia, foi criminalizado o Brasil, por exemplo, nunca participou de forma direta do início da proibição. Só para vocês terem uma ideia, a primeira proibição que o Brasil assinou, que foi a Convenção de Xangai, de 1909, depois de 1911 em Haia, e o Brasil assinou um decreto em 1915. Quer dizer, a primeira droga que o Brasil aceitou internacionalmente proibir foi o ópio, que nem tinha aqui. Quer dizer, nós sempre fomos submissos internacionalmente na questão da proibição.
sempre aceitamos a proibição de forma submissa, nunca houve um debate, nunca houve nada de democrático na proibição. O Brasil sempre foi questão de preconceito, xenofobia, questão econômica, nunca houve nada de diálogo, nada que parecesse democracia. Então, hoje, quando você pergunta, vai descriminalizar o país não tem condições de descriminalizar, o país nunca teve condição de criminalizar. O país nunca teve condição, de acordo com o seu sistema penitenciário, de acordo com a sua polícia, de acordo com a sua situação econômica, o país nunca teve condição de proibir, proibiu a si mesmo por pressão internacional. Falam que a descriminalização pode aumentar o consumo. Quer dizer, eu não conheço ninguém que está esperando a descriminalizar para comprar um baseado. A maconha está aí, todo mundo pode comprar a hora que quer, está na esquina, está suja, está imunda, misturada, ninguém sabe nada, não tem orientação, não tem nada. Quer dizer, falam em liberar quando já está liberado, então já está no mercado paralelo. Quer dizer, não existe questão da liberação, existe a questão de descriminalizar para regulamentar um uso que todo mundo sabe. Então, todo mundo sabe. Então, o outro grande problema da descriminalização é a hipocrisia. É óbvio que dentro do interesse político, que é a proibição, de colocar periferia, de colocar pobre sob a alça de mira de uma arma, de colocar toda a população periférica sob medo e sob arma, quer dizer, nenhum crime no mundo permitiria essa amplitude de poder, essa amplitude de policiamento que existe em razão dessa política que eu chamo de polícia, simplesmente, de drogas. Quer dizer, nenhum crime do mundo permitiria parar uma pessoa na esquina para olhar a cueca, para olhar a calcinha, para olhar as roupas íntimas dessa pessoa. Nenhum crime no mundo permitiria isso. Quer dizer, nenhum crime no mundo permitiria um policiamento desse. Nenhum crime do mundo permitiria a polícia invadir casas de pobre, né? Porque casa de quem tem condição financeira, o judiciário expede mandado, mas casa de pobre não tem mandado, não tem nada. Tudo uma construção do judiciário que se alistou nessa guerra às drogas há muito tempo. Quer dizer, o judiciário ele não é só juiz nessa história, ele é cúmplice da guerra às drogas, ele é cúmplice de tantas mortes, ele é, como diz o professor Orlando Zacconi, a polícia mata, mas o judiciário enterra, tá? O judiciário enterra. Então o judiciário é cúmplice dessa guerra às drogas há muito tempo, talvez até pela perda de legitimidade, tem tentado buscar legitimidade nessa questão moral, nessa questão da violência, nessa questão do populismo penal, dessa demagogia que é o encarceramento no Brasil. Eu fui pesquisar a política de drogas internacional, porque eu sempre soube dessa influência norte-americana, mas eu nunca tive prova disso. Eu escutava falar em documentários, a política de drogas é uma influência norte-americana, mas eu não tinha prova disso. Então, eu fui pesquisei diplomatas, congressistas, todos que foram para os tratados internacionais das convenções de drogas, e o Brasil teve a participação ínfima em toda a história. Nunca houve um estudo sério. Por que vai ter o álcool e o tabaco descriminalizado, e por que a maconha vai permitir que a polícia invada a casa da pessoa, vai permitir que a polícia mate uma pessoa que está passando na rua, porque hoje em dia estão morrendo estudantes, estão morrendo trabalhadores que estão indo para o trabalho, estudantes que estão indo para a escola, morrendo de bala perdida, de bala encontrada, porque a polícia está querendo matar uma outra pessoa que está querendo vender uma outra coisa para outra pessoa que está querendo comprar. Um absurdo enorme, é uma hipocrisia gigantesca. Hipocrisia não só por causa disso, hipocrisia porque a pessoa prende uma pessoa que está vendendo uma substância no lugar que vende a substância, porque na prisão vende tudo isso que a gente está dizendo que está combatendo. Isso é ridículo, é ridículo. A proibição ela é ridícula. E se prende uma pessoa que está vendendo uma substância para outra que está querendo comprar num lugar para misturar com a outra que matou a outra que não estava querendo morrer, com a outra que não estava querendo ser roubada. Quer dizer, é uma irracionalidade gigantesca a política de droga. Quer dizer, só serve mesmo para manter a periferia, para manter pobre, para manter negros encarcerados, para manter todos sob a alça de mira do poder policial do Estado. Quer dizer, não tem uma outra razão para se manter uma política dessa. A hipocrisia, obviamente, a hipocrisia de que não se pode fugir, mas também essa necessidade de se manter uma boa parcela da população com medo, sob a ameaça de armas,
para não resolver nada, porque a droga continua aí, continua aumentando, continua tendo consumo, continua financiando helicópteros e jatinhos que ninguém sabe de quem são, essa droga. Quer dizer, o próprio helicóptero apreendido com 0,5 tonelada de cocaína é uma prova de que a proibição não está servindo para nada, que é 0,5 tonelada de cocaína, são 3 toneladas de pó, tem muita gente tirando isso, muita gente tirando tudo isso. Quer dizer, então não adianta se falar em descriminalização se a gente falar de hipocrisia, se a gente falar de poder de polícia, se a gente falar de violência do Estado. Tá? E outra coisa, falando da decisão do Supremo em si, que está em andamento, eu não vejo muito avanço na descriminalização da posse e do porte para uso. Não vejo muito avanço, porque enquanto se permitir que o policial na esquina decida quem é traficante, quem é usuário, tá? seja criando limite de quantidade, seja criando de qualquer um limite que o policial pode colocar. Do mesmo jeito que existe o kit flagrante, pode ter o kit 100 gramas, o kit 150 gramas. Quer dizer, não interessa. Quer dizer, enquanto se permitir e o judiciário que faz isso, porque o judiciário convalida a declaração do policial na esquina. Hoje em dia, quem é o juiz, quem é o promotor e quem é o delegado é o policial da esquina, que prende você, diz que você é traficante, não interessa porque ele disse que é traficante, se é uma denúncia anônima, se é porque ele viu você em situação suspeita, não interessa que situação suspeita é que ele está dizendo que você está, mas o judiciário, o delegado, todo mundo vai convalidar aquela palavra do policial, porque há muito tempo esse sistema de justiça, seja para ganhar legitimidade, seja porque pela questão moral da sua própria legitimidade, mas há muito tempo que ele está alistado nessa guerra às drogas. Há muito tempo que o judiciário deixou de ser juiz para ser combatente de algo que não é da sua competência. As pessoas estão vendo o judiciário criar varas de combate ao crime organizado, vara de combate à violência doméstica, vara de combate ao entorpecente, e não estão percebendo que um juiz não pode ser juiz de combate, porque o juiz, ou ele é juiz, ou ele é Batman. Não dá para ser as duas coisas ao mesmo tempo. Isso é uma desvirtuação da atividade do juiz, da atividade do judiciário, que interfere na mentalidade, obviamente, no comportamento e nas decisões dos juízes. Eu usei o meu tempo bem certinho, tá? Para servir de exemplo para a galera e a gente terminar no tempo certo. Um abraço. Obrigado, Valoar. Bom, você vai precisar sair um pouquinho mais cedo, né? Não, estou aqui por enquanto. Tá bom. Bom, então o Valoar traz aí essa questão do porquê criminalizar, né? A lei de drogas, ela não atende à saúde, ela não serve para controlar substâncias, ela serve para controlar determinadas pessoas, e eu achei interessante essa coisa do kit e critério objetivo, né? Porque aí vai ter o kit e critério objetivo, muito bem lançado pelo Valoar. Bom, então eu passo imediatamente a palavra para a Ana Carolina de Paula Silva, que é graduada e mestre em Direito Penal pela USP, foi coordenadora adjunta do Grupo de Estudos em Direitos Humanos e Ciências Criminais do IBCCRIM, é coautora da obra Estudos Feministas por um Direito Menos Machista, e autora da obra Posse de Drogas, Criminalização Secundária e Violação de Direitos. Então, por favor, Carolina, apresente sua dissertação de mestrado para nós. Agora foi a minha vez de começar a falar sem estar com o microfone ligado. Não façam isso na próxima. Gostaria de começar agradecendo a OAB e a Plataforma Brasileira de Política de Drogas pela oportunidade. A minha dissertação de mestrado se tornou um livro, então esse livro, que está aqui em mãos, inclusive, que acabou de ser publicado pela De Plácido, é minha dissertação de mestrado. E minha inquietação sobre as drogas, acho que começou durante a graduação, porque eu ouvia os professores comentarem sobre como a política não funcionava, mas eu não tinha a exata dimensão do porquê que se estava dizendo aquilo. E aí, em 2015, teve início o julgamento do recurso extraordinário 635659, e apesar da inegável importância que ele tem até o momento, a gente não sabe nem quando ele vai voltar a ser colocado em pauta novamente. E esse recurso que trata da descriminalização da posse de drogas para uso pessoal,
e também do parágrafo 1º, que prevê, né, o plantio com essa finalidade, né, de obter substância para o consumo pessoal, enfim. E ainda que o STF chegue a essa conclusão, a gente não vai ter critérios de caráter objetivo, como o ministro Gilmar Mendes coloca no seu voto, e o Barroso também, o Fachin faz essa alusão também, para fazer essa distinção. E aí, os objetivos da minha pesquisa foram fazer uma análise crítica dos tipos penais que criminalizam a posse de drogas destinada ao tráfico e ao uso, analisar critérios objetivos que têm sido usados por diferentes países para fazer distinção de condutas e analisar quais são os impactos jurídicos e sociais dessa ausência de critérios e do modo como a política de drogas tem sido levada a cabo hoje em dia. As hipóteses de pesquisa elas se basearam no questionamento de qual poder ou quais poderes que estariam legitimados para eventualmente fazer essa distinção e que quantidades poderiam eventualmente ser utilizadas para fazer esses tais critérios objetivos. No primeiro capítulo, eu tratei dos antecedentes históricos da criminalização de drogas no Brasil. Houve, sim, inegavelmente, um grande poder e influência dos Estados Unidos nesse processo. Abordo também sobre a questão da criminalização do álcool nos Estados Unidos e como isso não funcionou e acabou gerando, na verdade, uma estrutura corrompida pela corrupção e que se tornou depois replicada no caso da criminalização das drogas. Mas quando a gente vai estudar especificamente a criminalização da maconha e como ela se dá e o período histórico em que ela se dá e o fato de que ela vem junto com ela a criminalização, por exemplo, de religiões de matriz africana, a criminalização, por exemplo, do samba, através da vadiagem, né? A criminalização da capoeira, a gente percebe que, na verdade, o que se queria fazer ao criminalizar a maconha era retirar a população negra do espaço público, porque era uma população incômoda que lembrava o Estado brasileiro constantemente de que, olha só, né, nós estamos muito distantes de sermos europeus, porque a gente tem essa massa populacional gigantesca de pretos, indígenas e pardos com os quais a gente não sabe o que fazer com essa massa, né, populacional. Então, esse processo se dá dentro de um processo maior ainda, que é o avanço da eugenia nas ciências, né, entre os homens, chamado de ciência, e uma política de evidente branqueamento que se tinha à época, um período em que a gente chegou, por exemplo, a ter até, por exemplo, restrição para a imigração de população japonesa no país. No segundo capítulo, eu trato dos princípios penais que estariam sendo atualmente violados com a criminalização da posse para consumo pessoal e falo do tratamento doutrinário, jurisprudencial e dos países que têm adotado esses critérios, como que esses países chegaram até lá, né, no caso de Portugal e Espanha, e do México também, que é um caso muito emblemático do que não se fazer quando se pensa em descriminalizar usando critérios objetivos, para que a gente não destoe de forma tão profunda do que é um padrão médio de consumo, a ponto de qualquer posse de droga, em realidade, se tornar um delito de tráfico ou de microtráfico, como prevê o Código Penal mexicano. No terceiro capítulo, eu faço uma abordagem criminológica, demonstrando como que a atividade policial é absolutamente central do inquérito ao processo, como que existe uma violação absoluta do princípio de presunção de inocência, que se torna presunção de traficância, com inversão completa do ônus da prova, e aí vai caber aquele indivíduo ao qual se imputa a conduta demonstrar que, em realidade, ele não estava cometendo o delito de tráfico. Né? Quando, na verdade, como indicado pelo ministro Gilmar Mendes, a única presunção cabível dentro de um Estado democrático de direito seria que a posse de qualquer substância é para o consumo pessoal, a menos que seja uma quantidade
tão elevada que se torna inegável que 1 quilo, 2 quilos, 5 quilos, muito provavelmente é tráfico. Mas não é o que acontece, né? A gente tem, por exemplo, uma pesquisa de 2018 do Instituto Sou da Paz, que indicou que em metade das apreensões de maconha no estado de São Paulo por tráfico, em realidade você tem 40 gramas de maconha, que equivaleria a 2 bombons, que é exatamente a quantidade objetiva estabelecida no Uruguai e na Espanha para posse de drogas com finalidade de consumo pessoal. No 4º capítulo, eu falo um pouco sobre as propostas advindas dos 3 poderes da sociedade civil relacionadas aos critérios. E no 5º capítulo, em vias, né, já de conclusão, eu vou chegar à conclusão de que, em realidade, o tema é interdisciplinar, que se os critérios forem adotados, que o direito não vai poder fazer isso sozinho, prescindindo, né, dos conhecimentos da farmácia, da filosofia, da sociologia, da psicologia, entre outras áreas dos saberes que já vêm se dedicando há muito mais tempo até do que nós ao estudo, né, do uso de drogas. Descarto a legitimidade do Poder Judiciário para fazer isso, que eu acredito que, se estabelecidas as quantidades, ela vai depender da soberania que se assenta no voto, com a qual o Poder Judiciário não conta. E o cerne da pesquisa está na tríade do que eu chamei de tríade disfuncional do processo penal em matéria de drogas, que se assenta no que eu considero que é uma contaminação do processo penal por outras áreas do direito, como o direito civil e como o direito do consumidor. Então, a gente tem a adoção da responsabilidade objetiva, considera-se o dolo, inverte-se também o ônus da prova, convalida-se o testemunho policial e vai caber à defesa provar o impossível, né? Que é uma prova diabólica, a prova de um fato negativo. E juntamente também com a ausência desses critérios legais objetivos. Então, vai por aí a pesquisa. Tem bastante coisa, teria bastante coisa para falar. Eu falo também sobre descriminalização, como ela funciona, o fato de que é um conjunto de práticas e princípios em que não há adoção de sanções criminais, sendo a fixação de critérios como uma prática descriminalizadora, enfim, muitas coisas. É uma pesquisa tanto quanto extensa, foi só uma pincelada. Muito bem, Ana Carolina, muito obrigado. Eu acho que já nos instigou a estudar o seu trabalho. Bom, e para quem pesquisa história da proibição das drogas no Brasil, a gente sabe que começa com a Inquisição, né? E o nosso processo penal também parece que continua com os métodos da Inquisição. Bom, então eu passo imediatamente a palavra para Rafael Lessa, que é defensor público, coordenador do Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, conselheiro do CONED, Conselho Estadual de Política sobre Drogas, pós-doutor em Democracia e Direitos Humanos pelo Centro de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, doutor e mestre em Direito pela USP e também atua na área de habeas corpus para finalidades medicinais. Com a palavra, então, muito obrigado, Rafael Lessa. Mais um que começou a falar com o mudo ligado. Boa noite, obrigado, Constantin. Queria agradecer o convite da OAB e da plataforma para participar desse evento, ao lado de pessoas incríveis, e certamente eu sou quem menos vou contribuir aqui no debate, né? Queria começar elogiando esse título maravilhoso, Drogas e Consumo Pessoal e Legitimidade da Intervenção Penal. Eu acho que o título diz tudo, né? A intervenção penal é completamente ilegítima
quando a gente pensa na questão de drogas e consumo pessoal. Eu vou falar disso aqui, né? Queria começar colocando algumas questões contextuais, né? E depois mencionar um pouco dessa atuação nossa aqui no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública de São Paulo, que eu considero que é, digamos assim, o primeiro tema estratégico na política de drogas, que é a regulação do uso terapêutico da cannabis, né? E aí eu falo da regulação em sentido amplo, e a gente tem uma estratégia aqui de buscar, por meio de habeas corpus preventivos, autorizações, né, judiciais, mas a gente precisa pensar na regulação federal, que já está acontecendo, né? Mas vamos falar disso adiante. Eu queria, então, falar um pouco, inicialmente, da questão contextual. Acho que está cada vez mais claro e documentado o fracasso do proibicionismo no controle do uso de substâncias entorpecentes, né? A demanda e a oferta de tais substâncias, elas são, de alguma forma, manipuladas pelo proibicionismo, mas a oferta não acaba. Isso é uma questão histórica e é uma questão de mínima lógica. Se há a demanda, e talvez um economista pense nesses temas melhor do que qualquer um, se há a demanda por um produto, a oferta vai acontecer, né? A violência estatal e a violência social tem aumentado cada vez mais com as políticas públicas proibicionistas impostas nessa temática pelo Estado, né? Então, me parece que temos um modelo a ser superado e precisamos pensar em como superar. É disso que eu parto, né? Acho que estamos quase um beco sem saída, né? Mas eu acho que há saída, sim, e queria refletir um pouco sobre quais saídas seriam essas, né? Me parece que as políticas proibicionistas, elas são profícuas em afrontar direitos humanos. Não é só a gente pensar aí no que acontece em prisões, em hospitais psiquiátricos, em comunidades terapêuticas, pensar, inclusive, numa perspectiva de direito social, né, no não acesso aos serviços de saúde por indivíduos e famílias, em razão, inclusive, da estigmatização do uso de drogas, né, de drogas ilícitas, especialmente. Essa é uma realidade cotidiana aqui no atendimento da Defensoria Pública, né? Pessoas que não procuram o sistema de saúde porque são substâncias legais, né? O que você vai fazer no sistema de saúde com essas substâncias, né? Por outro lado, uma política para lidar com a questão das drogas, a partir de uma perspectiva de direitos humanos, é obstada pelo proibicionismo, né? Sendo extremamente difícil, sob esse paradigma, o controle da produção e distribuição, bem como o cuidado com os usuários e dependentes, né? Então, produção, distribuição, cuidado com usuários e dependentes, todos esses termos são tabus no contexto de proibicionismo, né? Como assim você vai controlar a produção e distribuição? O que é isso? É ilícito, ponto final, né? Não tem controle nenhum, não tem que se falar disso. E atender o usuário dependente, o que é isso? Só se for para impor abstinência, né? Só isso. O resto não tem nenhuma técnica legitimada, senão com muito trabalho num contexto como esse, né? Muito trabalho, e trabalho que pode se tornar arriscado, inclusive, para profissionais que lidam, então, por exemplo, aí com redução de danos, né? Porque, afinal, podem, inclusive, ser acusados de estar incentivando o uso de drogas, etc., né? Então, me parece que o direito penal não é um modelo de solução de conflitos, mas é um exercício de poder, né? Então, isso já é colocado pela doutrina, né, tranquilamente. O direito penal não vai conseguir lidar com essa questão das drogas, né?
nós tivemos aqui no Brasil uma pesquisa muito interessante que foi realizada pela Fiocruz. Ela foi praticamente banida, escondida pelo governo federal há um tempão, né? É o terceiro levantamento nacional domiciliar sobre o uso de drogas. Esse levantamento chegou à conclusão, que para quem trabalha na área já sabe, né, de que não há epidemia do uso de crack no Brasil, né, de que o álcool é a pior droga, é a que causa mais problemas, disparado, né, isso aí para muito além de todas as drogas ilícitas, o álcool é o que causa mais problemas nas pessoas. O uso de tabaco tem diminuído desde 2005, e essa pesquisa, em razão de prevaricação e improbidade de vários agentes públicos, permaneceu oculta. Felizmente, ela já está divulgada hoje, e é importante para a gente guiar as nossas políticas públicas nesse tema, né? Sobre a cannabis, essa pesquisa mostra que 7,7% das pessoas já consumiram alguma vez na vida, né? Não considero um número tão alto, né? Até por isso, é uma droga que não gera nem 10% dos problemas que o álcool gera. De qualquer modo, a magnitude causada por esta droga, em termos de gasto de recursos públicos, de papel, tinta, dinheiro, polícia, cadeia, instituições públicas, etc., é gigantesco, né? E não dá muito para entender, na verdade, a não ser esse contexto que o Valois mencionou, né? De uma imposição acrítica e imposta do exterior, de uma proibição sem sentido, né, para o nosso contexto. Então, algo dessa magnitude, a gente entra aí nessa seara de que nós estamos diante de um fenômeno que não deveria ser considerado crime, né? E aí eu falo da felicidade da escolha desse título, provento da ilegitimidade do direito penal, da intervenção penal, na questão das drogas. O professor Shekhar, ele elenca os elementos para uma definição criminológica de crime, né? O primeiro desses elementos é a incidência massiva na população, né? Ou seja, um fato isolado, ele não deve ser considerado um crime. Eu vou mencionar o exemplo que o professor Shekhar dá, que é muito engraçado, que é o exemplo de um crime que existe no Código Penal brasileiro, que é o molestamento intencional de cetáceo, que foi criminalizado em razão de um episódio que ocorreu no Brasil, mas é um fato que não tem incidência massiva na população. Então, na perspectiva criminológica, não faz sentido isso ser crime, né? O segundo critério que o professor Shekhar coloca é o da incidência aflitiva. O crime ele deve causar uma dor individual ou social, né? O terceiro critério é a persistência espaço-temporal. E o quarto, no qual eu quero me deter, né, para falar sobre as drogas, que é então, o último elemento para se considerar um fato como delituoso, é que haja um inequívoco consenso a respeito de sua etiologia e de quais as técnicas de intervenção seriam mais eficazes para o seu controle. Nesse último ponto, me parece que a criminalização da cannabis fica sem justificativa. Eu estou falando aqui especificamente da cannabis, quer deixar claro que eu sou a favor do controle, do uso controlado de qualquer substância, não só da cannabis, né? E de que seja extirpada essa perspectiva penalizante sobre as drogas, né? Mas vou me deter aqui na cannabis. Então, a criminalização da cannabis ela fica sem justificativa, né? O proibicionismo ele é sustentado por questões políticas e morais. Se a gente fizer um juízo de necessidade de criminalização dos fatos de produzir, usar cannabis, a gente
vai chegar à conclusão aí de que o inequívoco consenso que vem se formando é o contrário da criminalização, né? É de que não há como a gente aceitar mais essa criminalização, né? Então, o argumento de que não há crime é um dos argumentos que nós temos usados. Então, para falar, o tempo já vai se esgotando, mas para falar desse instrumento que nós temos usado, que é o habeas corpus preventivo, né? Para casos em que a cannabis é usada como uma forma terapêutica, como um remédio, né, para tratamento de algum tipo de doença, né? Nós temos ingressado com esses habeas corpus preventivos, há respostas positivas e negativas do judiciário, na maioria com pareceres negativos do Ministério Público, né? O que é uma característica de São Paulo, porque no resto do Brasil a resposta tem sido mais positiva do judiciário, né? E aqui em São Paulo a coisa está bem dividida. Esses habeas corpus preventivos, eles são instruídos com relatório médico, com relatório psicológico, de assistência social, relatório escolar, quando se trata de criança, quando possível, relatório até sobre análise do óleo, relatório técnico-científico, né? Há várias questões aí, eu vou focar nas questões mais penais, né, da nossa argumentação, né? Primeiro, nessa questão de que o artigo 2º da Lei de Drogas dispõe sobre a proibição de plantio, cultura e colheita de drogas, inclusive da maconha, mas em seu parágrafo único diz que a União pode autorizar o plantio, a cultura e a colheita, né? E, do ponto de vista regulamentar, a União já tem feito a liberação da cannabis, né? Primeiro via importação, agora com a possibilidade de venda no Brasil, né? De modo que isso nos leva ao entendimento de que não é uma substância, como dizer, né, completamente ilícita, né? Então, se de algumas formas você pode ter acesso, você não pode ter acesso da forma que é criminalizada e criminalizável, né? Então, para lembrar aí as palestras que me antecederam, a seletividade penal está bem presente aqui, né? Um outro argumento que a gente usa nesse habeas corpus é que o uso dessa substância nessas situações de saúde caracteriza estado de necessidade, né? Então, está amparado aí pelo artigo 24 do Código Penal, né? Então, além da atipicidade, a gente vê então também aí uma antijuridicidade na criminalização dessa conduta. E, além disso, a gente argumenta também que não há também culpabilidade, né? Em razão da inexigibilidade de conduta diversa diante de uma situação. Normalmente, a maioria dos casos que a gente pega são crianças com problemas graves, com tratamentos que as mães já tentaram vários tratamentos e encontraram nesse tratamento com cannabis ou com composto medicinal extraído da cannabis uma possível alternativa para tratar seus filhos. Também há casos de adultos, claro, mas o que eu quero salientar sobre isso é isso, né? O canabidiol hoje não é uma substância proibida pela Anvisa, não é proibida pela União, e a gente está nessa situação, não é proibida completamente, né? Ela é proibida em parte, ela precisa da autorização da Anvisa, mas essa autorização é muito restrita, até pouco tempo era só para importar, hoje é só para comprar em locais muito restritos, por um preço inacessível para a maioria da população, né? Então, acho que o meu tempo já está esgotado, é sobre isso que eu queria tratar, eventuais dúvidas posso tirar aí no final. Obrigado, Rafael. E vocês pedem a inconstitucionalidade do artigo 28 nos habeas corpus, né? Nesse habeas corpus, a gente trata isso de passagem, né? De passagem, tá.
Agora, Bom, essa discussão do STF chegou por meio de um caso... recurso extraordinário. Não desses habeas corpus preventivos. De acordo com Tá bem. Wikipédia, em direito, recurso ordinário é o meio Nossa. impugnativo de motivação livre que serve Meu. para atacar resoluções judiciais heterogêneas. Desculpa que deu um probleminha. Denegatórios de raios Meu Deus do constitucionais céu, e mano. sentenças Pronto. proferidas nas causas constitucionais. Bem, Desculpe, tive um ataque cibernético aqui. Então, o Rafael Lessa fala dessa questão de que a criminalização impede o acesso à política saúde, né? Eu já vi falas da Maria Angélica do Adelaide que tem usuários de crack que também sofrem de tuberculose, tem horário certo para tomar o remédio, e você não tem condição de atuação do profissional da saúde porque está, enfim, no contexto de bombas, e, enfim, não tem como ter política de saúde no contexto de guerra, né? Uma epidemiologia sob fogo cruzado, né? E também fala da questão da falta de isonomia com relação a bebidas alcoólicas, e também nos relata um pouco aí de como é a história desses habeas corpus preventivos. Bom, então eu passo a palavra para o Raul Santiago. Raul, eu tive um probleminha aqui, não sei porque que fica falando no meu celular aqui. Você é empreendedor, se você que também quiser fazer a sua própria apresentação, depois então eu posso ler aqui o seu currículo, tá? Depois da sua fala, só para não perder tempo. Maravilha. Bom, boa noite a todas, a todos, a todas. Muito bom estar aqui discutindo uma questão tão importante como essa, né? E aproveitando as falas anteriores dos meus colegas, eu vou aproveitar então esse gancho para falar um pouco da ciência construída na rotina do dia a dia, né? A partir da favela, da periferia, do que é experimentar como principal política pública para a minha geração e para a geração anterior e para a geração dos meus filhos, a política de guerra às drogas como principal política pública da presença de poder público, de ideia de Estado dentro do espaço que eu vivo, né? Então, de forma repetitiva, eu falo uma fala que eu sempre coloco quando eu estou discutindo essas questões, é que a guerra às drogas hoje é a principal ferramenta de manutenção racista, né, da nossa sociedade, através do genocídio do povo preto, com a justificativa das operações da violência direta e com o extermínio da saúde, do corpo e da mente, a partir do aprisionamento massivo, né, do encarceramento em massa também da população negra, periférica e favelada. E nesse cenário, né, quando a gente pensa a atual política sobre drogas, que na prática, na ponta, em favelas e periferias, é a guerra às drogas como principal ferramenta de execução dessa política, da lei de drogas, etc., a guerra ela fica para a favela, para a periferia, né? A guerra ela está em recorte específico, territorial, pessoas específicas que vão viver sobre uma lógica de guerra, enquanto drogas circulam por todos os espaços, né? Principalmente nos endereços nobres, nas classes mais altas, nas elites. Então é importante fazer essa reflexão, esse caminho a partir da realidade racial, né? Racializar a discussão quando a gente fala sobre política sobre drogas no Brasil, porque trazendo para esse momento pandêmico, né, para essa realidade global que a gente tem vivido no agora, só que no caso do Rio de Janeiro, por exemplo, a ausência do poder público é o que marca, né, a presença, o significado do que foi esses governos a nível municipal, estadual e federal, no caso do Rio de Janeiro. A ausência é a regra, é a marcação principal. Então, nós por nós, da própria população, se organizando para enfrentar fome, sede e outras questões, né, como a crescente do uso abusivo de substâncias até então consideradas ilícitas, diante do desespero de muitas pessoas, gerada por essa ausência ainda maior de um poder público que nunca se fez plenamente presente, né, e outras questões que permeiam o nosso mundo. E quando o poder público se fez presente, principalmente nesse momento de pandemia, foi mais uma vez através das operações policiais, né? Então, em maio desse ano, aqui no Complexo do Alemão, enquanto a curva da pandemia subia, né, em contaminados e em mortes, houve uma operação com várias execuções sumárias, onde 15 pessoas foram assassinadas aqui dentro da favela, mais uma vez na justificativa de operação de guerra às drogas, né? E nessa prática
prática comum quando a gente faz a leitura apenas nesse momento de pandemia. Só no caso do Rio de Janeiro, né, nem olhando para o Brasil, mas para o mapa Rio, estado do Rio de Janeiro, a gente teve o assassinato de João Pedro, né, lá em São Gonçalo, em Niterói, no Complexo do Caramujo, uma outra favela, um caso de um jovem de 13 anos assassinado de forma tão violenta, dentro de casa, tentando fazer o isolamento em meio às suas desigualdades, né, da realidade em que vive, mas a presença da polícia, inclusive de várias polícias, né, não só apenas dessa vez falando sobre polícia militar, mas falando sobre polícia civil, sobre polícia federal, todas essas forças agindo juntas dentro de uma favela, tentando justificar essas ações que terminam na morte de mais uma criança, de mais um corpo preto, de mais vidas atravessadas, como guerra às drogas. Então, discutir isso, né, dentro dos trabalhos que eu faço, como Coletivo Papo Reto, como movimentos, para além da substância em si, a gente discute até o pré-uso, né? Muitas pessoas que fazem parte da discussão da gente não são usuárias de alguma substância até então consideradas ilícitas, né? Então tem um misto ali de pessoas querendo discutir uma outra política sobre drogas exatamente pela leitura de que essa é a ferramenta de maior disseminação de violência racial para o nosso povo, para o nosso corpo nesse momento. Então, por exemplo, discutir uma outra política sobre drogas é bom deixar isso bem explícito para todas as pessoas, né? Porque como ainda é um tabu, e eu acho que é importante a gente falar para atravessar essas realidades, porque não é o tabu a morte de um preto, mas é um tabu falar sobre maconha, sobre cocaína, sobre drogas até então consideradas ilícitas no Brasil. A gente tem que fazer o exercício simplório de repetir falas que devem fazer sentido para a maioria, assim como questionar o que para essas pessoas faz sentido, que no caso é achar comum a morte da juventude negra de forma violenta por uma ideia de guerra às drogas, mas não discutir o que são essas drogas, o que a gente pode fazer sobre elas, o que ela está causando de fato, e inverter essa lógica é um ponto central nas discussões como um todo. Então, no trabalho que a gente faz, por exemplo, ele permeia até de perceber a funcionalidade automática, por exemplo, de muitas senhoras aqui da favela que, tendo próximo das suas casas as chamadas boca de fumo, as chamadas biqueiras, né, os espaços onde acontecem até então a venda dessas drogas consideradas ilícitas, eu vejo muitas dessas senhoras, as mais velhas, os mais velhos da favela, acordando muito cedo, 5 da manhã, 5:30 da manhã, para varrer a rua. Não é para varrer o seu quintal, é para varrer a rua. Por quê? Porque elas percebem que quando o dia amanhece, quando diminui o fluxo da presença de jovens até então envolvidos com esse mercado considerado ilegal por suas sobrevivências, por opções, por realidades diversas que nos colocam nesse funil, né? Essas senhoras e esses senhores acordam no ápice da madrugada para varrer a rua. E aí muitas vezes eu vejo, né, a minha própria avó varrendo a porta de casa e recolhendo ali aqueles saquinhos, qualquer indicação de que naquele ponto próximo poderia haver uma venda dessa substância até então considerada ilícita. E isso é uma tecnologia de sobrevivência, por quê? Porque se naquele mesmo dia acontece uma operação na favela, e aí na frente da casa da minha avó tem um material ali que indique que possivelmente houve o uso de alguma substância, venda ou qualquer conexão com esses materiais até então considerados ilícitos, durante uma operação, uma batida policial, a casa da minha avó pode ser invadida e revirada pela polícia, sem qualquer mandado, sem qualquer coisa escrita, apenas por regra de que nesse espaço onde a gente vive, a guerra às drogas, como principal política pública, fez com que os direitos valessem menos para as pessoas que vivem nesse espaço. Então é por isso que quando acontece uma operação e 15 pessoas são assassinadas dentro do Complexo do Alemão, isso é comum para a população, porque a não discussão sobre a realidade racista da atual política sobre drogas, das leis de drogas, tornam esse espaço uma realidade onde a sociedade que não convive nesse lugar nos vê como pessoas matáveis, como pessoas que tendem a ser criminosos, como pessoas que deveriam viver menos e que são menos humanas. Então, por isso que eu faço uma discussão de uma outra política sobre drogas, para pensar consumo, para pensar redução de danos, para pensar cuidado, para pensar as drogas como um todo, a partir de educação, saúde, cuidados, e não nunca sobre uma ótica onde o diálogo do poder público com um espaço identificado estrategicamente para diminuir, né, a possibilidade de pensarmos uma outra política sobre drogas. Então, os holofotes e os bicos das armas e fuzis do Estado apontam as favelas numa tentativa de ponto único de discussão sobre isso, né? Então, a gente tenta virar esse cenário de provocar uma reflexão que
que as políticas sobre drogas, principalmente a partir da favela, não sejam pensadas a partir de uma ideia de guerra, de drogas, mas sim de educação, de saúde, de cuidados e de discutir outras questões que não são discutidas porque a gente mexe em feridas muito graves e urgentes da nossa nação, como, por exemplo, o mercado ilegal das armas. Então, a gente ainda consegue penetrar e falar sobre drogas com todos os cuidados possíveis, e ainda mais eu, enquanto morador de uma favela, de uma periferia, que falar sobre isso é arriscado diante de todos os contextos de polícia, de milícia, de político, de jovem que está envolvido com o varejo das drogas, né? A delicadeza de falar sobre um tema como esse, a partir da realidade que eu vivo, é muito difícil, apesar dessa realidade me atravessar todos os dias, o tempo todo, das formas mais brutais possíveis. Então, os movimentos que eu faço de dentro para dentro e de dentro para fora é de que não existe a possibilidade de discutir qualquer outro encaminhamento sobre política sobre drogas que não tenha a voz do preto, da mulher preta, periférica, favelada, da juventude como um todo, dentro desses espaços, pautando, trazendo suas reflexões, suas ciências e as suas vivências sobre esse tema, né? Então, fico muito contente de participar desse espaço aqui hoje, né, em meio ao caos que a gente tem vivido, porque uma coisa que marcou muito para mim exatamente nesses últimos dias, e eu falo com emoção e com fala de ciência da vivência, né? Penso a partir dessa reflexão, porque desde quando a pandemia começou, aqui no Complexo do Alemão, em grupos de instituições, assim como é no caso de várias outras regiões do Brasil, né, a gente que se organizou para enfrentar a pandemia em todas as consequências absurdas que elas nos trazem. Então, a gente está sem dormir, a gente está exposto, a gente está, sabe, fazendo o máximo possível para ajudar as pessoas diante dessa situação grave, mas, infelizmente, a gente teve a ação humanitária organizada por nós e com a ausência do poder público, né, a nossa própria sobrevivência, inúmeras vezes atravessada por uma ideia de guerra às drogas que, na prática, é a criminalização e a ação violenta da polícia dentro desse lugar. Então, só nessa perspectiva de guerra às drogas, mas em momento nenhum, por exemplo, sem a famosa apreensão de algumas drogas, a gente teve o nosso caminhão de cestas básicas e kits de higiene usado como justificativa para uma operação policial. Então, várias viaturas entraram na favela, e isso acabou virando um confronto e deixando a nossa equipe exposta, porque, segundo a polícia, havia denúncia de que naquele caminhão estavam sendo transportadas drogas ilícitas. A gente teve a grande operação que assassinaram 15 pessoas, a gente tem pequenas intervenções no entorno da favela. Então, é um tema muito grande, né, para a gente debater em um único dia, mas porém muito importante a gente refletir dos pequenos detalhes aos grandes detalhes, entendendo que a questão racial está totalmente intrínseca, está dentro da atual histórica proibição, né, de algumas drogas, onde a quantidade, por mais que a gente consiga entender os critérios objetivos e aprofundar no que está sendo desenhado, pautar essa política sobre drogas na prática, na ponta, a gente, se não discutirmos uma desmilitarização da polícia, se não discutirmos uma ideia geral do que é segurança pública, né, uma segurança pública, infelizmente, na realidade do nosso país, quando a elite que mora na zona sul do Rio de Janeiro clama por segurança, a favela é invadida de forma violenta. Então, a estrutura atual do agora de segurança pública não inclui a nós, aos nossos corpos e aos nossos endereços como cidadãos e cidadãs plenas de terem direito à segurança, né? Somos vistas ainda como inimigos de uma ideia de segurança branca que nunca foi discutida, então traz na sua prática o racismo como consequência geral, né? Como prática principal. Então é preciso olhar por todo esse campo, porque especificamente no caso do Rio de Janeiro, discutir uma outra política sobre drogas também é uma questão urgente, porque a proibição ela acontece de várias formas, não apenas pelas leis lícitas, né? Não pelo que é dado no poder público, mas no caso de um estado onde hoje 50% do que é considerado favela e território periférico é dominado pela milícia, que na sua prática tem policiais na ativa e ex-policiais, tem políticos na ativa e nomes muito famosos, e que trazem como regra a proibição de forma violenta, executando pessoas também, espancando pessoas, etc., né? Discutir uma outra prática de lidar com a droga, que não seja essa criminalização
criminalização e essa violência é mais do que urgente, porque em algumas regiões um único cigarro de maconha já é o suficiente para você ser assassinado ou espancado ou expulso da sua favela pela milícia, enquanto em outras áreas, se você está portando qualquer pequena quantidade de droga numa favela até então dominada pelo varejo do tráfico das facções criminosas e você é pego na entrada da favela por um policial, ele determina, né, o discurso dele tem aquela ideia da fé pública para dizer se você é um traficante ou se você é um usuário, e quando você é preto, né, tem até aquele famoso meme do tom de pele que diz que quanto mais clara a sua pele, mais usuário você fica. Quanto mais escuro, né, quanto mais forte é o tom da sua pele, quanto mais retinta é a sua cor, mais criminalizado você fica. Então, discutir uma outra política sobre drogas é questão central, porque atualmente essa ainda é a ferramenta de manutenção e controle violento de pessoas que vivem onde eu vivo, da realidade de pessoas negras, periféricas e faveladas em todo o Brasil. Acho que é um pouco disso. Tamo junto. Obrigado, Raul Santiago. Raul é empreendedor social, comunicador independente e ativista, integrante dos coletivos Papo Reto, Movimentos, fundador e CEO da agência Brecha, membro do gabinete de crise do Complexo do Alemão e compõe a Assembleia de Membros da Anistia Internacional do Brasil. Bom, o Raul lança aí questões, né, para a gente pensar a redução de danos como redução de danos da violência também, né? Nós vivemos num contexto aí de terror racial de Estado. E isso, né, nós temos aí execuções sumárias, tudo em nome da saúde pública, né? É o mais arrematado absurdo, né? E a gente tem essas práticas de denúncia anônima, que com base em denúncia anônima, se tem flagrante, se tem operações policiais, enfim, com nenhum respeito ao devido processo legal, né? Bom, então, eu passo imediatamente a palavra para a Ingrid Farias, liderança negra do Programa de Aceleração Marielle Franco, ativista da Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas e da Rede de Mulheres Negras de Pernambuco. Com a palavra, Ingrid. Boa noite a todas e a todos. Queria agradecer o convite para estar aqui junto com pessoas que eu tenho maior admiração, que são também minhas referências na atuação do campo da política de drogas hoje no Brasil, né? Agradecer à doutora Gabriela, que fez esse convite, ao Joel, um grande companheiro que indicou meu nome, inclusive, para estar aqui hoje conversando junto com vocês. Eu sou Ingrid Farias, eu sou aqui de Pernambuco, sou uma mulher nordestina, sou uma mulher negra, mãe, moradora de periferia também aqui no Recife. Formanda em serviço social e atuo no campo de pesquisa ouvindo? Gente, é uma das dificuldades de se morar aqui. Deu umas cortadas, não sei se está todo mundo... Bom, Vocês estão ouvindo? É uma das dificuldades de se morar numa região do país que é invisibilizada no campo, inclusive da distribuição da internet, né? Enfim, são várias questões que a gente precisa fazer todos os dias para poder estar acompanhando e participando desses espaços, né? Então, com essas dificuldades aqui, eu vou tentar compartilhar com vocês um pouco do meu lugar, um pouco do que a gente vem fazendo, não só no campo de pesquisa, mas no campo do ativismo, um pouco nisso do que o Raul traz e compartilha com a gente, né? Muito me anima as falas que me antecederam, porque me conduzem num processo que é de fazer a reflexão e de convidar todos que estão nos assistindo agora a fazer a reflexão sobre como se constrói a política de drogas no Brasil, né? A partir de que viés a política de drogas no Brasil ele se torna uma política de Estado para controlar e matar pessoas pobres e negras, né? Então, a doutora Ana Carolina antecedeu a gente trazendo um pouco dessa história, então é importante que a gente possa fazer demarcar historicamente quais são, né, os motivos, quais são os marcos históricos que estão ligados aos modelos de proibição que a gente vive hoje no Brasil. Então, a gente tem o fim da escravidão, né? A gente tem, com o fim da escravidão, a criminalização das culturas negras no Brasil. Então, bem como a doutora Ana Carolina colocou, a criminalização do candomblé, das religiões de matriz africana, a criminalização das nossas culturas, como a capoeira, né, como o samba e várias outras culturas que eram
originárias do povo preto, né, e que tinham uma perspectiva, inclusive, de tentar fortalecer esse povo a estar organizado e a encarar aquele momento que era o fim da escravidão e o início de uma nova luta por marcos democráticos e raciais no Brasil, né? Então, essas políticas eugenistas, essas políticas de controle, de crime, para continuar após o fim da escravidão, controlando os corpos, controlando as possibilidades e a garantia de direitos das pessoas. A reforma agrária no Brasil, ela é uma questão negra, né? Ela é uma questão que vem com o fim da escravidão e de quando o Estado coloca a proibição para que as pessoas negras elas possam ter direito à terra, né? E o debate da política de drogas, ela é também um debate fundado na reforma agrária, ela é também um debate fundado na política de segurança, na política de saúde, mas que infelizmente é conduzido pelo Estado a partir da política que mais causa lucro, né? Que mais causa o estabelecimento da determinação colocada da necropolítica como sendo a política para as pessoas negras e pessoas pobres no Brasil, né? Então, a política de drogas ela vem, inclusive, colocadas como muitos médicos como uma vingança dos negros contra os brancos, né? A vingança das pessoas negras, né? Da cultura negra contra os brancos no Brasil, no Rio de Janeiro, onde acontece o primeiro congresso, né? Antidrogas, o primeiro congresso de entorpecentes do Brasil, né? Então, é a partir dessa lógica que a gente começa a perceber que a política de drogas ela é uma política que nasce a partir de uma perspectiva do Estado racista e do Estado punitivista, né? Então, a gente precisa cultivar uma política de punição porque a gente cultivou também um inimigo público, como o Raul colocou, né? Quando a gente, por exemplo, constrói um inimigo público como sendo aquele menino, né? Aquele menino jovem, aquele menino negro, aquele menino que usa determinada marca de roupa, aquele menino que tem um determinado tipo de andar. Ingrid? Agora travou, né? Bom. Travou aqui também para mim. Travou, né? Bom, então não como sei. sendo o inimigo público da sociedade, a gente constrói... Vocês estão me ouvindo ainda? Voltou no inimigo público da sociedade, você estava falando de como o Estado persegue só pela forma de andar das pessoas, enfim, por estereótipos. Então, a partir dessa lógica, a gente constrói um inimigo público na sociedade para que a gente possa, inclusive, colocar naquele inimigo toda a responsabilidade criada por essa política bélica de drogas que é conduzida no nosso país, né? A gente precisa ter um inimigo para que a gente culpabilize esse inimigo, né? E aí, quando a gente parte para o dia a dia dessas pessoas, o que a gente percebe é que a criação desse inimigo causa a desumanização das pessoas. Porque os corpos negros que caem dentro das periferias, eles não causam a mesma comoção dos corpos brancos ceifados por causa da guerra, né? Então, a dor de uma mulher negra, né, chorando por causa de uma criança, do seu filho que morreu, ela não é tão forte quanto a dor de uma mulher branca, né, que está sofrendo a condição ali da violência urbana, da violência social que a gente tem instalada hoje, inclusive porque a gente precisa debater violência não só na perspectiva do âmbito jurídico, mas na perspectiva das construções sociais das quais a gente está inserido, né? Como é que a gente cria os nossos filhos, quais são os referenciais que a gente relaciona à violência, como, por exemplo, a masculinidade, né? Como já foi colocado, inclusive, pelo Dr. Rafael, a questão da masculinidade ligada, por exemplo, ao consumo de álcool no Brasil, né? Então, a gente tem várias nuances no campo da política de drogas que, quando a gente para observar, a gente percebe que são, na verdade, nuances do controle a partir de um ideário de poder, que é o ideário do homem branco, né? Do homem branco rico, do homem branco que conduz o legislativo. Espera aí, Ingrid, cortou. O homem rico, branco, que conduz? Judiciais,
desumaniza, assim, não segue impactos diretos, né? Suas coisas mais, né? E aí, quando a gente parte para os impactos dessa política, para a realidade que a gente vive no dia a dia, o que a gente percebe é que o Brasil é o terceiro país que mais encarcera no mundo, a maior parte dessa população é negra e pobre, a maior parte dessa população é jovem, e aí o maior número de crimes, né? O crime que mais está ligado às prisões no Brasil é o crime de drogas, né? Não é por acaso, porque o sistema de encarceramento, o sistema de punição, ele virou, na verdade, um sistema de controle social, né? E aí, quando a gente parte para analisar as mulheres nesse contexto, né, mais de 62% das mulheres que estão presas, né? E aí eu queria só ressaltar aqui uma questão que foi levantada várias vezes aqui, que eu imaginei que fosse levantada mesmo, e que eu acho que é uma questão que a gente precisa avançar no debate, é sobre o debate sobre os critérios objetivos, né? Porque a gente defende também que a gente possa avançar nesse debate, que a gente possa trazer referenciais, inclusive, não só do campo da segurança, mas da saúde pública, para poder estipular esse debate, mas entender que, no final das contas, sempre o juiz vai ser o policial. Por mais que a gente determine no Brasil que vão ser 200 gramas o referencial para um usuário de drogas, ainda assim é o policial que determina o que aquela pessoa é, né? E a gente sabe que a maior parte, inclusive, e aí eu falo isso num contexto de uma pessoa que mensalmente, né, acompanha as mulheres encarceradas aqui no Recife, e o que a gente percebe é que a maioria dessas mulheres elas foram presas em situações de forjado, né? No mês passado, a gente teve 2 ativistas da RINFA, que é a Rede Nacional de Feministas Antiproibicionistas, presa num contexto de violação de direito, de entrada na casa sem mandado, de forjado de drogas, né? De ser presa quando o STF indica de que mulheres mães e grávidas não devem estar presas nem antes, nem no contexto da pandemia, né? E mesmo assim, a gente teve uma ativista nossa mantida presa dentro do presídio feminino aqui por mais de 20 dias. Né? Que essa mulher só foi liberada porque houve muita mobilização social, porque é isso, cai no esquecimento do judiciário. E o próprio judiciário não segue a orientação que é passada, né, pela própria casta, pelo próprio sistema. Né? Então, a gente lida diariamente com o fato de que, no final das contas, né, são os homens que decidem o destino dessas pessoas, não são as leis. Se fossem as leis, né, se a gente pudesse levar em consideração, por exemplo, a nossa própria Constituição, a gente teria um marco civilizatório diferente hoje no nosso país, né? E aí, para finalizar, eu acho que é importante que a gente possa estar dialogando também sobre quais são os modelos que a gente deseja, né? Porque o debate sobre cannabis medicinal no Brasil, aberto, né, referendar, inclusive, aberto pelas mulheres, né, aberto pelas mulheres mães, não só as mulheres mães que precisam do uso do óleo, mas as mulheres também vítimas de violência do Estado, que perderam seus filhos para a violência do Estado, se juntam, né, e conseguem conduzir um avanço do debate sobre maconha no Brasil. Né? Só que esse avanço ele vem também com a apropriação do debate sobre o capital, com a apropriação do debate do Estado. Né? Então, a gente tem hoje, aqui no Brasil, CBD sendo vendido a R$3.000. Né? E a realidade que a gente encontra, por exemplo, aqui em Pernambuco, de mães que foram vítimas aí, né, da pandemia da Zika, que a gente ainda é uma pandemia que está constante, que a gente vive com a pandemia do coronavírus, mas são as diversas outras pandemias que a gente precisa se preocupar e que são invisibilizadas também no contexto, né, da publicidade, da divulgação disso. Então, essas mulheres foram as mulheres que conseguiram avançar com esse debate, mas que ferrenhamente têm feito um debate sobre a não apropriação do capital, a não apropriação do agronegócio sobre essa luta. Né? E aí é sobre isso que a gente precisa falar, no sentido de que qualquer política de drogas hoje no Brasil, ela precisa transitar do campo da segurança para o campo da saúde pública, onde a gente consegue cuidar das pessoas, onde a gente consegue desenvolver estratégias e políticas de redução de danos, né, onde direito dessas pessoas, né? Então, é isso que a gente debate hoje no Brasil, e que essa política de transição, ela não esqueça das políticas de reparação aos povos diretamente afetados por essa guerra, né? A gente está falando não só das pessoas, mas dos territórios. A gente fala de favelas que vivem com as casas esburacadas, que vivem sem a possibilidade de ter uma praça, porque aquela praça virou um território de guerra, né? Então, a gente está falando da reparação no campo econômico, no campo do desencarceramento, então anistia para todas essas pessoas que estão presas com pequenas quantidades de maconha no Brasil, de droga, né? E também uma política que cuide e que repare o que aconteceu
nos territórios, advinda da guerra às drogas, advinda dos impactos criados por essas políticas bélicas, né, que só fizeram mais matar, mais genocidar, né, a nossa juventude e nosso povo do que proteger. Né? Porque é isso, assim, quando a gente bota o crack em cima de uma mesa, ele não sai correndo e destrói a vida de uma pessoa. Né? São os contextos nas quais as pessoas estão inseridos que fazem que aquelas pessoas tenham vulnerabilidade social a partir de um determinado uso. Né? Então, a gente está falando de que a gente precisa falar das pessoas. A gente não precisa falar das drogas. Né? Falar das pessoas é o fundamental para que a gente possa construir uma nova política de drogas. Muito bem, Ingrid, obrigado. Né? E ouvir as pessoas que estão atingidas por essa guerra. Muito bem. Temos que ouvir, então, as vítimas que sofrem os danos das guerras drogas e temos que pensar numa política de reparação dos danos causados pela guerra às drogas, né? Cabalmente demonstrado pela Ingrid que a política de drogas é racista e que nós temos uma lógica militarizada de guerra exclusivamente com base em flagrantes, né? Porque não temos investigação. E aponta para a questão das discriminações, né, estruturais, né? Porque temos aí 60% das mulheres são presas por tráfico, no geral dá 25%, mas só isso já dá para dizer que a causa do superencarceramento está relacionado com o crime de tráfico, mas nós temos a questão das discriminações, né, contra as mulheres no mercado de trabalho, né? Não é à toa que também muitas mulheres estão aí sendo aliciadas, temos discriminações históricas, né, com relação ao direito à moradia, com relação aos mais direitos básicos para a população negra em geral. Então, a gente tem que começar a falar de discriminação, e a gente tem discriminação de acesso à saúde também, porque esses medicamentos são muito caros, então a gente tem essa discussão da regulamentação ou da autorregulamentação do plantio. Bom, então eu passo a palavra para o professor Roberto Dias, que é advogado, professor de Direito Constitucional da PUC São Paulo e da FGV São Paulo, para as suas considerações. Roberto, com a palavra. Obrigado, Constantin. Quero agradecer também ao AB, a plataforma. É um grande prazer para mim participar desse evento. Enfim, fiquei por último. Isso pode ser bom, pode ser ruim, mas, enfim, eu fiquei encantado com a diversidade de abordagens que a gente teve até agora, e eu vou tentar manter esse tom, né, e vou querer falar, vou usar meus 10 minutos, vou tentar dividir 5 minutos e 5 minutos para falar um pouquinho sobre, primeiro, toda essa rede de criminalização e como me parece que o sistema penal trabalha nesses casos, e ao mesmo tempo falar um pouquinho e logo em seguida falar um pouquinho sobre as questões dos direitos envolvidos nesse debate, né? A gente teve nos anos 90 ao menos 2 grandes marcos, me parece, no campo do direito penal no Brasil, e enfim, houve outros também, mas eu vou chamar a atenção para esses 2. Um deles foi a criação da Lei dos Crimes Hediondos, né? Então, uma lei claramente voltada a maior encarceramento, maior criminalização, maior tempo de pessoas no cárcere, enfim, essa era declaradamente a política implantada por essa lei, né? Mais ou menos na mesma época, poucos anos depois, surge a lei dos juizados especiais, né? A lei 9.099/95, e que, em muitos casos, se dizia, bom, a gente precisa pensar nos crimes de menor potencial ofensivo, não podemos pensar em colocar essas pessoas no cárcere, não podemos pensar em colocar pessoas que cometeram pequenos delitos no sistema penal, etc. E, então, pareciam, né, essas 2 leis, naquela ocasião, nos anos 90, indicavam, aparentemente, movimentos distintos, na verdade, quase que antagônicos, né? Uma lei tentando encarcerar mais e outra lei parece que tentando evitar o sistema penal. A meu ver, isso foi, na verdade, essa análise, a meu ver, é uma análise equivocada, muito equivocada, né? Por quê? Porque as 2 leis, a meu ver,
caminhavam para o mesmo sentido. O que eu quero dizer com isso? Se, evidentemente, a lei dos crimes hediondos era voltada para um maior encarceramento, maior tempo de encarceramento de determinadas pessoas que praticassem determinados crimes, a lei dos juizados especiais, na verdade, fez com que caísse na rede do sistema penal fatos que não eram, em razão, por vários motivos, não eram fatos que levavam ao sistema penal. Então, desde uma briga de vizinho, um pequeno furto, etc., nada disso, enfim, muitos desses crimes não chegavam ao sistema penal e se resolviam de outra maneira. E aí, com a lei dos crimes das pequenas causas, isso se dá de forma a abarcar, a colocar dentro do sistema penal esse tipo de fato e essas pessoas. Eu salto daí para os anos 2000 e para já entrar diretamente no tema do nosso debate. Quando surge a lei de drogas, muita gente ficou super feliz, né, em 2006, dizendo, nossa, que maravilha, né? Haverá uma despenalização do usuário, né? Ou seja, o usuário de drogas não vai ser mais penalizado, enfim, a gente não vai ser, ele não vai mais para o cárcere e tal. E o que a gente viu, né? A gente viu exatamente o oposto, né? Não existe mais usuário, né? Lógico, existe o usuário branco, né, de classe alta, etc., rico, isso existe ainda. Mas a grande massa, né, de pessoas passa a ser considerada como traficante, simplesmente porque o sistema penal ele sempre trabalha a favor dele mesmo. Essa é a minha primeira fala. Então, mesmo leis que aparentemente, né, mostrariam uma tendência ou haveria uma ideia de que elas estariam tentando retirar uma determinada conduta ou determinados fatos do sistema penal, na verdade o que a gente nota é que é exatamente o contrário, né? Tudo parece ser feito para colocar mais gente no sistema penal. Mais gente no sistema. Isso se deu de forma muito clara e os dados estão aí para mostrar, especificamente no caso da lei de drogas. Isso gera, obviamente, um ciclo vicioso, né? Então, as pessoas são enredadas, né, nesse sistema. A percepção é de que o aumento das pessoas no cárcere, na verdade, aumenta a sensação, não diminui a sensação de insegurança, né? As pessoas acham que as coisas continuam muito ruins. Então, qual é a solução, né, que o sistema pensa? Bom, se não está funcionando, a forma é a gente colocar mais gente no sistema, né? A gente está colocando pouco, né? Então, a gente precisa colocar mais gente no sistema, a gente precisa colocar mais gente encarcerada, a gente precisa aumentar as penas, a gente precisa aumentar o número de crimes, a gente precisa... Enfim, e não funciona. E, bom, se não funciona, precisamos aumentar mais os crimes, precisamos aumentar mais as penas, precisamos colocar mais gente, e não funciona. Portanto, um círculo vicioso que, pensando no limite, vai significar, em última análise, que todo mundo vai estar preso e ninguém vai estar solto. Porque, de fato, o sistema não funciona. Mas o sistema não funciona exatamente porque ele foi feito para não funcionar, né? E quando a gente pensa no aumento dessa da criminalização, ou, por exemplo, a gente pensa no aumento de pena, né? Hoje a gente está vivendo um momento, enfim, não sei nem como qualificar, mas um momento, vou chamar de dramático, mas obviamente que é muito pior que isso, né? E a gente continua ouvindo aquele discurso, bom, precisamos aumentar a pena. O que gera o aumento da pena, né? Por exemplo, vamos pensar no crime, vamos aumentar a pena. O aumento da pena, esse aumento vai gerar menos crime, enfim, vai gerar, nesse caso específico, né, vai gerar menos consumo de drogas, por exemplo. Na verdade, vai gerar mais, entre muitas outras coisas, vai gerar, primeiro, mais encarceramento e vai gerar mais corrupção, né? Bom, como é que eu faço para me livrar, né? As pessoas pensam, as pessoas fazem, né? Como é que eu faço para me livrar de uma situação como essa, né? Agora a pena aumentou, significa que as pessoas supostamente correm mais risco, as pessoas que estão praticando aqueles atos, e, portanto, a propina sobe. O custo da corrupção é maior.
Esse é o círculo vicioso que a gente vive. Eu ia falar 5 minutos, eu quase falei já 8, vão ficar 2 minutos para falar no último ponto que eu gostaria de tratar. É muito comum a gente usar o tema, para falar do tema da descriminalização das drogas, tratar de direitos fundamentais que estão envolvidos nesse assunto, né? Então, a questão da intimidade, da vida privada, obviamente são direitos que estão voltados a impor uma descriminalização dessas condutas, né? Sem falar a igualdade, né? Tanto quando a gente fala da possibilidade da pessoa livremente, óbvio, com a regulação que existe hoje, consumir álcool, consumir cigarro, eu poderia avançar, consumir muito açúcar, consumir muito sal, consumir muita gordura, etc., e consumir maconha, cocaína, heroína, enfim, há um tratamento desigual dessas substâncias, né? Portanto, a gente está falando também de violação da igualdade. Agora, eu queria tratar, enfim, em 1 ou 2 minutos, se ainda tem esse tempo, Constantino, para tratar de um tema que muitas vezes as pessoas, enfim, pelo menos na minha área, direito constitucional, muitas pessoas tratam os direitos como sendo algo irrenunciável, indisponível, né? Os direitos fundamentais, tradicionalmente, são classificados, são caracterizados como algo que as pessoas não podem dispor, né? Enfim, porque faz parte da própria concepção de pessoa, da própria concepção da humanidade, aquela pessoa ter aquele direito, portanto, ela não pode renunciar a eles, né? É uma das características, portanto, que comumente se fala. Aqui, a meu ver, há um outro grande equívoco, né? Porque se a gente entender que há uma indisponibilidade desses direitos pelo próprio titular do direito, a gente está transformando esse direito num dever, né? Vamos imaginar especificamente o direito à vida. E eu poderia usar o direito à saúde, que está envolvido, obviamente, nesse nosso caso. E, obviamente, se a gente estiver falando de saúde, em última análise, a gente está falando também de vida. E a Constituição fala que a vida é inviolável. E muita gente vai falar, bom, quando a Constituição fala que a vida é inviolável, está dizendo que a vida não pode ser disposta pelo próprio titular. Se o próprio titular não pode dispor da sua vida, isso significa que esse titular não tem direito de viver. Ele tem o dever de viver. Se ele não pode dispor, ele tem o dever de viver. Mas a Constituição não diz que ele tem o dever de viver. Diz que ele tem o direito de viver. E há, então, essa confusão entre inviolabilidade e indisponibilidade. Porque quando a Constituição fala em inviolabilidade, a meu ver, ela não está falando em indisponibilidade e em irrenunciabilidade. E, obviamente, isso se aplica a outras hipóteses em que a Constituição fala em inviolabilidade. Por exemplo, ela fala em inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra, etc. Se, de fato, inviolabilidade, nesse caso, significasse indisponibilidade, a gente estaria falando, então, da impossibilidade, por exemplo, das pessoas participarem de reality shows, né? A pessoa abre mão da sua intimidade, da sua vida privada, sei lá, filmada o tempo todo, só porque a Constituição diz que esse direito é inviolável. Não, inviolável não é indisponível. E quando fala de saúde, isso fica mais evidente, né? A Constituição estabelece, por exemplo, no direito do trabalho, que a pessoa tem direito a um adicional por insalubridade. Ora, o que é isso, em última análise, senão a venda da sua saúde? Bem, alguém poderia dizer que eu estou exagerando, né? Mas você tem lá, no Olerite, tá escrito um percentual X de pagamento por você ser exposta, a pessoa ser exposta a um ambiente insalubre. Com isso tudo eu quero dizer, e aí encerro, que se o ordenamento jurídico brasileiro entendesse que eu não posso dispor da minha saúde, isso seria um paternalismo autoritário e inadmissível do ponto de vista constitucional. Portanto, quando a Constituição fala em direito à saúde, pressupõe que a pessoa possa, né, desde que devidamente informada, ela possa abrir mão dessa saúde, podendo consumir tanto de açúcar, tanto de sal, tanto de gordura, tanto de álcool, tanto de cigarro, tanto de maconha, tanto de cocaína, tanto de heroína. Isso significa um Estado não paternalista, significa um Estado não autoritário, né? Então, com isso eu encerro dizendo que as pessoas têm direito de usar a substância que bem entender, obviamente com a regulação
relacionado à criança, adolescente, etc., né? Obviamente que aí tem que pensar numa regulação, sem que elas podem, obedecida essa regulação que não é por meio do direito penal, elas podem fazer uso dessas substâncias, mesmo sabendo que isso vai fazer mal à sua saúde. Porque a pessoa tem o direito à saúde, ela não tem o dever com a sua própria saúde. Obrigado, Constantino. Obrigado, Roberto. Bom, Roberto, então, nos lembra aí dessa questão entre um direito de viver, né, e a ausência de um dever de viver na Constituição, e nos lembra aqui que existem já parâmetros das Cortes Constitucionais, que é do livre desenvolvimento da personalidade, né, conquanto não traga prejuízo para terceiros. Ele também lembra da questão dessa autorreprodução da máquina penal, que parece que é uma máquina que se retroalimenta por meio de aumento de pena, né? Não consegue pensar outra coisa que não seja aumento de pena, não consegue pensar apenas alternativa, não consegue pensar nenhuma outra coisa que não seja aumento de pena. Eu lembro da Maria Rocha Machado, da FGV, sua colega, que também diz que não existe nenhuma relação entre a válvula do aumento de pena e a diminuição da criminalidade. Isso nunca teve uma correlação entre uma coisa e outra. E aí nos lança também a reflexão sobre o custo da corrupção, que aumenta quanto maior o tipo penal, maior o custo da corrupção, e o Estado apenas incentiva os monopólios criminais, que a gente sabe que não é o melhor modelo de regulação do mercado, porque, enfim, as substâncias continuam aí, o consumo aumenta e não há nenhum tipo de controle de qualidade e muito menos reparação para quem sofre os danos da guerra às drogas. Eu vou ver aqui as perguntas, deixa eu ver. Temos duas perguntas. Uma, acho que falando do Luiz Valois, mas não sei se ele já está aí, que é com relação, devido ao proibicionismo, a maconha prensada acaba por ser mais fácil de transporte, consequentemente maior consumo. Os preços de cannabis, em sua grande maioria, são de droga prensada, que também é um problema, pois não se sabe o que se é consumido. Bom, essa aqui acho que foi mais uma colocação. Nem todos têm acesso a cannabis em flor. Bom, a Gabriela fala, nós poderíamos falar em um direito à ebriedade. Entendo que o uso de substâncias também poderia estar inserido num direito ao lazer e, consequentemente, à saúde. Bom, se alguém quiser responder, enfim, a gente pode até lembrar a noção de saúde, bom, já respondendo, mas também não quero tomar a palavra, mas é que saúde, para a Organização Mundial da Saúde, é um bem-estar, né? Não é necessariamente ausência de doença, né? Agora, em teoria de direitos fundamentais, a gente pode pensar quando que a saúde ela exige uma prestação do Estado, né? E quando que a saúde exige que o Estado não intervenha, por exemplo, no caso das associações canábicas que estão fazendo o próprio remédio. Bom, então temos essa pergunta aí do direito à idade. Eu acho que a outra pergunta, enfim, eu não consegui ver se tem mais aqui, eu acho que só consegui ver essas duas. Que a primeira também não diz muito claro, mas eu acho que era com relação, acho que eu cheguei a ver, peraí, answered. Sim, o Luiz Carlos Valois já respondeu aqui, que era com relação à quantidade máxima de 25 gramas, que é um critério referencial, né? Não é um critério fixado, mas é um critério referencial para juízes que foi determinado pelo Luiz Roberto Barroso em seu voto, né? E aí diz que realmente a discricionariedade policial vai continuar, mesmo com a descriminalização, que acho que foi o tema que abordamos aqui, né? Aí tem uma questão de solto e prensado, né? Isso também, acho que, por exemplo, a questão do solto e do prensado já poderia ser até um critério para comunidades tradicionais que, por vezes, são criminalizadas. Bom, então, eu acho que não me parece legítima do ponto de vista constitucional. Bom, eu não sei. Nós temos aí, acho que uma pergunta e, enfim, se alguém quer mais comentar essa questão, alguma coisa
com relação ao que está em julgamento no STF, com relação aos votos dos ministros, enfim. O Gilmar Mendes, ele pede uma audiência de apresentação do preso, do preso em flagrante, que tem a prisão convertida em prisão preventiva, então ele determina a criação de uma audiência imediata de apresentação para tentar reduzir essas prisões. Ele já havia, né, em 2014, o ministro Gilmar Mendes oficiado o CNJ para uniformização de procedimentos, para tentar que o CNJ estabelecesse algum tipo de critério para diferenciar traficante e usuário. O ministro Fachin, por sua vez, determina a criação de um observatório judicial de drogas, e que a Senad e o Conselho Nacional de Política Criminal Penitenciária venham a estabelecer critérios objetivos de quantidade, enquanto não se tem uma lei que o faça. E a gente tem esse voto do Barroso que estipula critérios referenciais para ter algum tipo de ônus argumentativo quando tem uma quantidade maior de 6 plantas, quando tem uma quantidade maior que 25 gramas. Então, eu deixo aberto para quem quiser responder, já fazer considerações finais, e eu acho que nós estamos bem no tempo. Oi, eu posso responder? Por favor. Então, sobre essa pergunta que fizeram sobre os critérios objetivos, eu acho que os critérios objetivos, se fixados, eles não funcionam como uma espécie de resposta mágica, porque nós ainda vamos precisar tratar sobre o fato de que a responsabilidade em direito penal é uma responsabilidade objetiva, ela tem que ser tratada como uma responsabilidade objetiva, quando em realidade ela é subjetiva, e nós ainda vamos precisar enfrentar a questão de que o mesmo policial que faz a apreensão tem, geralmente, o seu testemunho é a única prova apresentada nos autos, embora essa prova seja necessária, né, do ponto de vista de teoria de processo penal, ela muitas das vezes não é suficiente. Mesmo quando existem outros meios, por exemplo, quando a polícia tem à sua disposição uma câmera, isso não é usado. Então, de acordo com o princípio da presunção de inocência, nós teríamos muito mais absolvições do que nós temos hoje, porque essa prova é uma prova falha, que não atinge a certeza necessária. E com relação a essa questão ainda, o ministro Barroso ele faz essa alusão sobre o critério de 25 gramas. Não me parece legítimo que o Poder Judiciário faça isso, do ponto de vista constitucional, de tripartição de poderes. Se isso for feito, tem que ser feito pelo Legislativo, essa fixação de critérios, e pelo Executivo, a quem cabe a execução de políticas públicas. E se esse critério for de fato adotado, ele vai precisar levar em conta tanto o padrão de uso como a realidade do comércio. Se essas premissas elas não forem atingidas, a gente pode piorar em muito um problema que a gente já tem, que é do superencarceramento, seguindo aí o exemplo do México, né, causando ainda mais sofrimento com a política de drogas, mais sofrimento do que ela já causa. Com relação à pergunta da Gabriela Arima, ela comenta sobre um direito à ebriedade. Eu chego a comentar na minha obra sobre um artigo do Luiz Greco em que ele fala sobre isso. O nome do artigo é Tem Futuro a Teoria do Bem Jurídico? Reflexões a partir da decisão do Tribunal Constitucional Alemão a respeito do crime de incesto. E aí isso pode ser encontrado na Revista Brasileira de Ciências Criminais, ano 18, número 82, de janeiro a fevereiro de 2010. Foi publicado então pela Revista dos Tribunais em 2010. É um artigo em que, embora ele trate do incesto, em determinado momento ele fala das pessoas que fazem uso de drogas e menciona sobre até um eventual direito à ebriedade, direito de dispor do próprio corpo, como se bem entender, dentro da ideia de dignidade da pessoa humana. Muito bem. O Luiz Greco, então, a sua recomendação, sua indicação? Isso. Eu posso deixar para ela escrito, ou deixar para todos, né? Vou digitar aqui para todo mundo que quiser ter acesso. Tá joia. Bom,
Gente, vocês querem fazer considerações finais? Alguém quer responder? Algumas pessoas já têm que sair. Não sei se o Roberto já quer... Eu só queria agradecer, preciso sair, que eu tenho um outro compromisso agora, quer dizer, estou 10 minutos atrasado. Tá bom. Quero agradecer muito a OAB, a plataforma Constantin pelo convite e estar na presença de todos vocês que falaram, que foi muito bom ouvir vocês todas. Obrigado. Muito obrigado, Roberto. Olá, pessoal. Também agradeço por essa participação, peço desculpa porque aqui a internet está caindo, o sinal está fraco, mas consegui ouvir todo mundo. Prazerzão, principalmente ouvindo quem eu ainda não conhecia, como Ana Carolina, vou adicionar, vou seguir. Parabéns pelo trabalho, estamos conectados, bom demais. Já conheci a Ingrid e estamos aí junto agora. E é isso, galera. Eu vou ter que correr também para uma outra missão e estou em casa com meus filhos, mas acompanho o Coletivo Papo Reto, movimentos, vamos continuar tocando essa discussão, né, a partir de outras redes. Todos os nossos canais estão abertos para quem quiser entrar em contato, pensar junto, propor coisas. Vamos manter essa conexão discutindo uma outra política sobre drogas que traga o racismo como questão central para a gente frear imediatamente as violências históricas que a gente vive, né? Reforçando o que Ingrid trouxe também, reparação de danos históricas em várias vertentes são essenciais também dentro de todas essas discussões que a gente for fazer. Então, estamos juntos, obrigado. Desculpa estar piscando aí de vez em quando, porque deu uma balançada aqui no sinal, mas parabéns aí por todo mundo que organizou e vamos nessa, qualquer parada, só chamar lá nas redes do Papo Reto, do movimento que a gente desenrola. Valeu? Tamo junto. Salve, geral. Obrigado, Raul. Bom, mais Ingrid, Rafael. Gente, também queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu também vou precisar sair, que minhas duas crianças já estão aqui nervosas. Mas agradecer muito e dizer que a gente também está aqui à disposição, que é muito importante para nós também estar acontecendo essa troca entre as regiões, sabe? Para nós é bem importante que a gente possa estar conversando, dialogando e trazendo à tona também as questões que estão relacionadas à política de drogas em outras regiões do país, né? Como Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Então, à disposição mais uma vez, agradecer o espaço e parabéns, tão importante. Obrigado, Ingrid. Rafael? Quer dar um tchau aí, Rafael? Gostaria somente de agradecer, aprendi muito hoje à noite. Você está me ouvindo? Tô te ouvindo. Está falhando um pouco. Queria agradecer a OAB e a plataforma. Aprendi muito hoje à noite aqui com todas as palestras e fico à disposição para continuar aí os debates. Obrigado. Obrigado, Rafael. Bom, então, com isso, todos já fizeram suas considerações, já temos, então, por encerrado esse nosso debate. Então, agradeço e boa noite. Boa noite, obrigada. Até mais.